Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Túlio. O nosso grupo vai falar sobre negacionismo científico. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos entender por que chegamos onde chegamos. Esses são os tópicos que é o de praxe, o que a gente vai abordar nessa apresentação. Então, passando para frente, vamos falar um pouco sobre por que ciência é difícil. Isso é fundamental para entender porque psicologicamente a gente tende a ser negacionista e porque é tão difícil aceitar a ciência como verdade. A gente entende a ciência básica como a correlação entre causas e efeitos. Portanto, se eu vacino mais gente, eu protejo mais a população. Isso é observável. Se eu construo mais escola, eu diminuo a desigualdade. De novo, isso é observável. Se eu construo mais hospital, menos pessoas morrem, e isso sim também é observável. Contudo, a gente pode ver que existem algumas relações de causa e efeito que nos confundem e que não são tão claras assim a causalidade entre uma e outra. De certa forma, essas causalidades às vezes não existem. Um dos filósofos primeiros que fala sobre isso é David Hume. David Hume, no livro Tratado da Natureza Humana, ele vai construir um pensamento empirista cético. No pensamento empirista cético de David Hume, é difícil provar as coisas provar que existe uma correlação de causa e efeito de fato entre as coisas. Um exemplo bem contrário a isso é, por exemplo, o número de piratas e o aquecimento global. É possível ver que com o decaimento da pirataria no sentido clássico e medieval da coisa, houve um aumento do aquecimento global. Existe uma relação entre esses dados. Porém, não existe uma relação causal entre uma coisa e outra. Isso que é importante entender. Não existe causalidade entre um dado e outro. E para isso que Hume vai dizer que é impossível a gente construir uma verdade absoluta a partir de uma construção de causa e efeito. A gente nunca pode afirmar de forma absoluta que uma coisa vai causar outra, porque a gente pode desconhecer quais são os princípios e de fato os fatos que levam àquele acontecimento. Portanto, a ciência vive numa linha tênue, ela é muito frágil. A ciência vive num ponto em que a gente não pode acreditar demais nela, a ponto de acreditar que ela serve para resolver qualquer problema, e também ela, por não ser uma verdade absoluta, deve ser descredibilizada por completo. Portanto, a ciência é muito frágil, ela vive numa linha muito tênue e é muito difícil pensar de forma científica. Talvez construção de conhecimento através da ciência seja o que a gente faz mais de difícil. Oi, eu sou a Patrícia e eu vou falar um pouquinho sobre o negacionismo e o seu surgimento. Bom, o negacionismo é o ato de contrariar e de negar de forma irracional pesquisas científicas, dados empíricos e até mesmo a realidade, com base em opiniões sem fundamentos. Mas esse fenômeno não é algo recente, já que na Europa, durante a Idade Média, havia uma monopolização do conhecimento pela Igreja Católica, o que acabou gerando uma dificuldade na divulgação de dados e hipóteses de produções científicas na época. Um grande exemplo é o heliocentrismo, a teoria que coloca o Sol como centro do universo. Ela foi defendida por Giordano Bruno, que por conta disso acabou sendo condenado à morte pela Santa Inquisição. Com a Revolução Científica e o Iluminismo, que prezava pela disseminação do conhecimento como uma forma de enaltecer a razão, a ciência foi tornando-se cada vez mais importante como uma forma de se produzir conhecimentos autênticos. Esses debates pela busca da verdade mobilizaram muitos filósofos, que tentaram explicar o mundo de uma forma mais racional, e muitas vezes foram até punidos por isso. O negacionismo é completamente diferente da crítica científica racional. Ele se inicia muitas vezes com teorias da conspiração, notícias falsas ou até por crenças religiosas, podendo se manifestar como campanhas políticas e econômicas. Grandes exemplos são as negações das existências do Holocausto e da ditadura militar, que visam, de certa forma, reescrever a história, minimizando, negando ou simplesmente omitindo fatos. Além disso, há também as teorias conspiratórias da Terra plana
e as negações da existência do vírus da AIDS e da mudança climática antropogênica, que aponta as atividades humanas como uma das grandes responsáveis pelo aquecimento global, ressaltando ainda que essa ideia é considerada um consenso científico a nível internacional. Mas é evidente como conflitos de interesse muitas vezes estão relacionados, né? Pegando como exemplo o cigarro, né, a conclusão científica de que o cigarro prejudica a saúde, no Brasil, no ano de 2000, a propaganda de cigarros por meios de comunicação em massa foi proibida. E isso fez com que algumas empresas fizessem diversos esforços para relativizar essa conclusão e passar a impressão de que não havia um consenso científico em torno dos malefícios do tabaco, mesmo que isso já fosse claro por pelo menos desde 1950. Tudo isso visando evitar qualquer risco de prejuízo ou repercussões inconvenientes para elas mesmas. Boa tarde, meu nome é Thiago e eu vou apresentar sobre o negacionismo científico na nossa atual realidade pandêmica e seus impactos. Bom, o perigo gerado pelo negacionismo científico ficou extremamente claro com o início da pandemia do Covid-19. Apesar das evidências científicas, existem governos que ainda fazem marketing de remédios já condenados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a ponto de serem proibidos, como é o caso da hidroxicloroquina, que pode provocar problemas cardíacos. São exatamente esses países com uma cura milagrosa e com uma falta de política sanitária clara que exibem o maior índice de contágios e mortes, sendo eles Estados Unidos e o nosso Brasil. Durante a pandemia do Covid-19, o negacionismo no Brasil tomou proporções alarmantes, manifestando-se na negação ou minimização da gravidade da doença, no boicote às medidas preventivas, na omissão de traçar estratégias nacionais de saúde, no incentivo a tratamentos terapêuticos sem validação científica, na tentativa de descredibilizar a vacina e muito mais. O negacionismo acentua incertezas, influencia na adesão da população aos protocolos de prevenção, compromete a resposta do país à pandemia e, principalmente, ameaça a democracia. A tentativa de deslegitimar a ciência é nociva para a sociedade, especialmente nesse momento de crise sanitária. O Brasil, que possui vasta experiência e foi referência no enfrentamento de epidemias, hoje acumula mais de 500 mil de mortes. Em conclusão, pelo contrário de que muitos pensam, o negacionismo sempre esteve em alta no Brasil. Porém, dessa vez, a maior referência e influência do povo brasileiro bate de frente contra a ciência. Assim, o ignorante não tem mais vergonha de ser ignorante. Tá. Então, como lutar contra o negacionismo? Existem duas formas de lutar contra o negacionismo em debate público que comprovadamente funcionam. Então, é a refutação baseada por tópico, ou seja, se está tendo uma palestra contra a vacina e tem um cientista a favor da vacina, ele pode argumentar explicando como a vacina funciona, como ela foi comprovada e por que você deveria tomar a vacina. Ou seja, alguém que conhece como a vacina foi feita e provavelmente vai optar por isso. Ou por técnica, demonstrando como o negacionista está te convencendo, mostrando que ele provavelmente está se utilizando de falácias, que ele não é um especialista, que existem tais pesquisas que comprovam isso e aquilo. Então, existem esses dois tipos. As duas são igualmente eficientes e usar as duas ao mesmo tempo também não aumenta muito, não parece ser muito diferente de usar uma ou outra técnica. E dessa forma a gente consegue diminuir um pouco o efeito do negacionismo. Agora, a nível de indivíduo, é muito diferente, né? Porque agora eu estou falando quando você se percebe negando ciência em menor grau, ou algum conhecido seu nega ciência. Então, aí eu acho que a estratégia é diferente porque você conhece a pessoa e você consegue ter uma dedicação para com ela maior. Então, tu consegue gastar um tempo conversando com a pessoa e isso te permite tu falar pacientemente sem fazer contrapontos, porque a tendência quando tu faz contrapontos é a pessoa parar de te escutar e aos poucos levando ela a perceber, ou seja, a ela mesma
ter a conclusão de que ela está errada, né? Então, tu não tenta parecer do certo, tu nem tenta estar certo, e às vezes tu opta por um meio termo que é errado, mas é mais certo do que o errado de antes. E isso acaba funcionando a longo termo com algum colega seu, com alguma pessoa, e é isso. Agora, para o futuro. Então, não tem nada mais efetivo, eu acho, do que ensinar o método científico na escola, ensinar as pessoas a fazer ciência, ao invés de ensinar o que está escrito nos livros, né? Ensinar a correlação, ensinar, tipo, que o que está no livro, ele veio de fora. Não é para tu botar do livro para a prova. É para tu entender que o que está no livro, ele vem do mundo. Então, isso eu acho muito importante. E já que explicar como a ciência funciona e explicar falácias e essas coisas funciona, então com certeza o ensino do método científico, uma pessoa que entende bem como funciona a ciência, ela não vai ser negacionista ou dificilmente vai ser, né? Porque nunca dá de ter certeza. Então é isso. E aqui tá a bibliografia, mas eu acho que a gente vai mandar os slides para vocês depois.